Eu queria já começar tocando no, acho que o assunto principal, que a gente até conversou fora aqui da live, que é sobre o episódio de capacitismo que você sofreu. Como eu estava falando agora, eu convivo com esclerose múltipla e eu carrego algumas sequelas e algumas deficiências decorrentes à minha doença. E eu sofro capacitismo todo santo dia que eu saio de casa. Todo dia. Não tem um dia que eu sou livre desse capacitismo. E eu queria saber, vindo de um. A gente decidiu, Bianca, não falar o nome do cara, nem passar vídeo, tá? A gente fala que é um dito humorista, porque é um cara aí que não importa, porque realmente ele não tem relevância nenhuma, mas a gente entende a relevância que ele teve na sua vida e como isso deve ter te machucado. E eu queria saber como foi isso, como isso chegou até você, como é que foi? Sem problemas. Eu até agradeço a gente não citar nomes e não trazer novamente o vídeo, porque a gente está falando de uma atitude de capacitismo recreativa que influencia outras pessoas a trazerem o mal que tem dentro delas para continuar praticando a mesma coisa. Exato. Então, eu sou, né, uma pessoa com deficiência há 29 anos, eu nasci deficiente, eu nasci com uma formação congênita na mão esquerda, então eu fui muito bem instruída pelos meus pais, eu sempre levei a minha deficiência com muita leveza, eu nunca tive problema em responder dúvidas, quando o pessoal me perguntava, eu falo isso muito tranquilamente. Quando eu entrei no reality, a primeira coisa que me perguntaram foi como é que você lidaria com comentários em relação a isso? E aí eu falava, não, eu sou super bem resolvida, isso não vai me atingir, até o momento que aconteceu por uma outra figura pública e que tinha muitos seguidores. E na hora que aquilo chegou em mim, na verdade foi uma seguidora que me mandou perguntando se eu permitia aquele tipo de brincadeira. E quando eu comecei a assistir o vídeo, eu achei que era sobre o reality. Aí eu falei, brincadeira sobre o reality, a gente sabe que muita gente não gosta, muita gente vai falar. Até o momento que eu vi que ele estava se referindo diretamente a mim, na verdade. Ele não citou meu nome, porque claramente ele não assistiu o programa, mas ele citou a participante PCD e que eu não poderia me casar, porque, já que eu não tinha mão esquerda, eu seria uma eterna noiva. E aquilo me pegou tão desprevenida, eu não estava preparada para aquilo. E a minha primeira reação foi chorar. Eu só consegui chorar. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, naquele momento eu me senti envergonhada, sabe? Eu me senti exposta, eu me senti extremamente envergonhada, eu me senti uma chacota. E aí eu pensei, meu Deus do céu, será que daqui para frente vai ser só isso que eu vou receber? Será que as pessoas vão pegar, tipo, me definir nisso e vão transformar isso numa piada? E aí, uma piada, né? Colocando aspas aqui muito grandes, porque não é uma brincadeira. E aquilo me pegou de forma que eu realmente não estava preparada. Então, o primeiro foi o meu susto e a minha chateação, obviamente, aquilo dali para frente me marcou demais. E era algo que eu realmente não estava esperando. Você, Bianca, você processou ele? Sim, eu estou entrando com as medidas, né, legais. Logo depois do vídeo, a assessora do humorista orientou que o mesmo apagasse e se desculpasse comigo. Ele se recusou de fazer isso, tanto que essa assessora deixou o cargo, ela me mandou mensagem no Instagram, inclusive, dizendo que havia abandonado o cargo porque ela fez uma orientação, sugeriu e que ele não havia seguido. E não satisfeito, ele fez um novo vídeo fazendo a mesma brincadeira, colocando aspas novamente, e ainda incluiu o meu filho, de 6 anos, que hoje ele tem 7, mas na época ele tinha 6, dizendo que o meu filho chamava minha mão de alien, então por que ele não poderia fazer piada em relação a isso? Só que assim, o meu filho começou a, né, ter essa forma lúdica quando ele tinha 3 anos. Foi a forma que ele entendeu, mamãe, a sua mão é parecida. Então assim, é uma criança, ele é inocente, ele jamais fala isso para me atingir, para me diminuir, para me deixar mal. E aí a gente ele usou, né, na verdade, isso como justificativa para o ato dele, que é uma pessoa de pelo menos uns 40 anos. Então, aí foi o momento que nós realmente entramos com as medidas cabíveis. Nós estamos, né, no início do processo. Ele arquivou o vídeo, porém, novamente, ele desarquivou. Então, a gente está aí no meio desse bololô ainda. Nossa, ele cruzou todos os limites, então, né? Não bastasse o capacitismo, ele conseguiu romper a barreira do pessoal, foi na família.
E, cara, a gente vê muito, Bianca, hoje, esse papo que acaba dando palco para muito humorista, principalmente essa galera de stand-up, de palco, que acaba destilando ódio, né? Acaba fazendo comentários odiosos, velado como piada, velado como piada mesmo. E como que você vê hoje essa questão, por exemplo, da liberdade de expressão, né? Que ela é muito debatida e até onde a gente é discurso de ódio, até onde o pessoal só está perdendo a linha mesmo, sabe? Sim. Na verdade, assim, eu falo que eu ainda tento acreditar na bondade das pessoas e eu tento muito acreditar que ele não subiu naquele palco com a intenção de me ofender. Eu acho que para a pessoa chegar nesse ponto, ela tem que ser muito ruim e eu gostaria de não acreditar nisso. Então, na minha cabeça, eu penso, não foi a intenção, mas a partir do momento que eu me coloco e digo, não foi legal e me magoou, eu acho que o mínimo que eu esperava era só um pedido de desculpas. Bianca, não foi a minha intenção, desculpa se eu te magoei, você prefere que eu apague? Era muito simples. Porque eu acho que as pessoas, por mais que elas tenham essa liberdade, existe um limite, existe uma linha. Onde entra o respeito, onde entra o limite, entra até onde a gente aceita uma brincadeira, novamente, entre aspas, porque em nenhum momento eu vim aqui, depois que eu me tornei uma pessoa pública, eu falei, gente, então, vamos fazer uma piada comigo, porque eu sempre gosto disso. E tem pessoas com deficiência que não ligam, mas eu ligo. Eu não gosto. Em nenhum momento eu permiti que fizessem isso comigo. E eu me perguntava, gente, em qual momento eu dei abertura para que fizessem algo assim? Então, eu acho que existe a liberdade de expressão, mas acima disso existe o limite, existe o respeito. E eu acho que quando a gente ultrapassa essa linha e que a pessoa que foi magoada se posiciona contra isso, eu acho que o mínimo que você pode fazer é pedir desculpas. É você tentar se retratar, porque você está passível de erro. Nós somos seres humanos. A gente pode errar. Mas eu acho que o mínimo era um pedido de desculpas. E não foi feito. Não foi feito. Ele ainda falou do seu... ele falou do seu filho ainda. Eu brinco muito com as minhas deficiências, eu levo de uma forma leve dentro, né, do meu círculo de amizade, dos meus amigos, da minha família. Eu brinco, falo, nossa, parece que eu sou cega, nossa, eu também. Eu falo assim, concha, mas sou eu. Exatamente, eu sempre brinco assim, quando toca a dança da mãozinha, eu falo minha música e eu vou dançar, porque eu sempre levei isso com muita leveza. Eu sempre trouxe isso em forma de brincadeira, em forma leve, para que as pessoas nem se sentissem no direito de fazer isso. Mas eu falo que uma coisa é rir comigo, uma coisa é rir de mim. São coisas completamente diferentes. Ainda mais quando você tem 600 mil seguidores no Instagram. Então, assim, foi muito complicada a situação. Eu realmente não esperava passar por aquilo. E aí, além do discurso que a pessoa trouxe, ainda vieram muitas pessoas me atacar. Muita. Eu recebi muita mensagem. Até hoje, se algum perfil de fofoca ou de até mesmo das pessoas que trazem esse movimento do capacitismo compartilham, novamente eu sou atacada. Recebo muitas... Assim, é uma coisa meio que, para mim, é muito fora do meu mundo. Eu ainda fico muito abismada. Essas pessoas, elas te agridem com que base, pelo amor de Deus? Gente, com qualquer coisa. Quando aconteceu o episódio, eu recebi uma mensagem, eu nunca vou esquecer isso, e eu lembro perfeitamente o rosto da moça, que eu bloqueei, claramente excluí, eu nem respondi. Mas eu lembro que o perfil dela estava escrito Mãe da Lavínia. Ela me mandou uma mensagem assim, se você não aguenta, se mata. Então, assim... Gente, foram coisas absurdas. Eu li coisas absurdas. Como é que você tá digitando? Você quer uma mãozinha para processar? Que eu era mimizenta, que eu queria ganhar dinheiro em cima dele. Que ele que me trouxe visibilidade, então eu tinha que agradecer. Que se nós, PCDs, quiséssemos ser incluídos em tudo, por que eu não estava gostando da piada? Porque eu tava incluída no show dele. Então, as pessoas confundem muito o que exatamente é inclusão. E as pessoas realmente não sabem que capacitismo é crime. Então, o próprio, quando aconteceu a situação, deu uns 40 minutos, ele abriu uma live, dizendo assim, nossa, eu tô sendo atacado, porque estão falando que eu sou capacitismo. Onde tá dito isso, que isso é crime? Então, assim, as pessoas não sabem nem ler o Código Penal. Existe uma lei brasileira de inclusão, entendeu? Então, as pessoas ainda acham que podem falar e fazer o que quiserem dentro da internet, porque é uma terra sem lei, que, graças a Deus, hoje em dia não é. Não. Ô, Bianca, mas assim, teve o outro lado, assim, teve muita gente que te apoiou, porque hoje, como você falou, você tem muitos seguidores, você teve toda essa exposição
Por causa Muito. A Aline até estava me falando que vocês falam que não é um reality, né? É um experimento e tudo. É um experimento. Então você deve ter muita gente que te segue hoje e tudo. Como é que foi também as pessoas que foram solidárias com você e tiveram empatia com você? Muito, assim, é que a gente, ser humano, a gente se apega muito em comentário ruim, né? Mas eu tive muita mensagem de carinho. Tanto é que muita gente fala que, né, essas pessoas ruins falam que ele me trouxe visibilidade. Mas esse vídeo dele é o vídeo mais assistido e comentário, que tem comentários, principalmente das pessoas que vieram da minha página, falando, gente, isso não é legal, como é que você acha isso engraçado? Muita gente denunciou, assim, muita gente. Teve uma visibilidade muito grande, saiu em muitos sites. Então, essa onda de amor que eu recebi foi o que me consolou, sabe? Eu olhava aquilo ali, eu falava, tudo bem, eu vou olhar esse lado, eu vou me apegar nesse lado. Essas pessoas me representam, eu represento essas pessoas. Então, foi algo que foi me consolando. E eu fui me blindando, eu digo que me pegou muito desprevenida, porque fazia um mês do experimento, fazia um mês que eu tinha estourado na internet. Eu tinha 1.600 seguidores, eu tenho 350 mil hoje. Nossa, então, é um boom muito grande. Eu era nutricionista, né? Eu sou nutricionista, mas na época eu era nutricionista de um bom prato. Então, eu trabalhava numa ONG, eu era uma pessoa... Sei. Eu sou uma pessoa comum, é um mundo muito diferente. Então, hoje eu tô muito mais blindada, eu não me deixo abalar por nenhum tipo de comentário, só que naquela época... né? Veio tudo junto, né, cara? Muito, foi tudo ao mesmo tempo, e aí eu sabia que aconteceria, porque quando a gente é uma pessoa com deficiência, a gente já passou por toda a vida, né? Isso, então, é algo que você espera que você vá passar. Infelizmente, é dessa forma, mas você espera que você vá. E ainda falo, infelizmente, não foi o primeiro, e infelizmente não vai ser o último. Então, mas eu acho que se a gente der o primeiro passo, a gente já está indo em direção a algum caminho, sabe? A gente já está indo em direção a algum lugar.